Bom dia. Vou direto ao ponto. A forma como você bebe água ao longo do dia pode estar piorando sua situação com o açúcar no sangue, e a maioria das pessoas nem imagina que isso faz diferença. A melhor dica vou deixar para o final, e tem um erro comum que quase todo mundo comete. Vou falar dele também. Olha, tem uma coisa que demorei anos para entender. A gente cresce ouvindo que precisa beber água, que é bom, que faz bem, mas ninguém explica direito como isso se conecta com o açúcar no sangue. E quando o corpo da gente começa a dar sinais de que o açúcar está alto, a hidratação vira ainda mais importante do que parece. Deixa eu falar uma coisa que médico explica, mas nem sempre fica claro. Quando você está desidratado, o açúcar no sangue fica mais concentrado. É física simples. Se tem menos líquido circulando, o açúcar que está ali fica mais apertado, mais concentrado. E o rim, que é quem filtra e joga o excesso de açúcar para fora pela urina, precisa de água para fazer esse trabalho. Sem água suficiente, o açúcar fica circulando, e com o tempo, glicose alta danifica vasos e nervos, causando estragos que aparecem anos depois. Passei muito tempo da minha vida sem prestar atenção nisso. Bebia água quando lembrava, quando a sede apertava, e só fui entender depois, quando comecei a notar que nos dias que eu bebia mais água, o corpo funcionava diferente. A digestão era melhor, o cansaço era menor, a cabeça ficava mais clara. Mas o problema é que tem muita informação confusa por aí. Gente dizendo que não pode beber água gelada, que não pode beber durante a comida, que tem que ser de um jeito específico, senão não adianta nada. E isso acaba confundindo mais do que ajudando. Então deixa eu simplificar. A temperatura da água não é o problema. Tem gente que diz que água gelada atrapalha a digestão, que esfria o estômago, que bagunça o açúcar. Isso não procede. O estômago tem temperatura própria e ele não esfria porque você tomou água gelada. O corpo regula isso sozinho. Agora, é verdade que algumas pessoas sentem desconforto com água gelada. Pode dar refluxo, pode dar uma sensação ruim no peito, pode não cair bem. Se for o seu caso, bebe água natural em temperatura ambiente. Mas se água gelada não te incomoda, pode beber. O que vai mudar o açúcar no sangue é o que você come e quanto você come, não a temperatura da água. Outra coisa que confunde. Tem gente que diz que não pode beber água durante a comida, que tem que esperar 1 hora depois. Isso não é regra médica. Se você tem refluxo, se beber muito líquido de uma vez te enche e te deixa estufado, aí sim, reduza o volume durante a refeição. Mas fora isso, beber água com a comida é seguro. Não vai diluir os sucos digestivos nem fazer a comida fermentar. Isso é mito antigo que ainda circula por aí. O que importa de verdade é beber ao longo do dia. Não deixar o corpo entrar em falta de água. Porque quando a sede aperta, quando a boca fica seca, o corpo já está desidratado faz tempo. E quando o corpo está desidratado, especialmente em quem tem diabetes ou resistência à insulina, o açúcar sobe. Sabe aquela sede que não passa? Aquela vontade de beber água toda hora, que mesmo depois de beber, parece que não matou a sede, esse é um dos primeiros sinais de que o açúcar está alto. O corpo está tentando diluir, está tentando jogar o excesso para fora pela urina. E aí você começa a urinar muito, o que te desidrata mais ainda, e vira um ciclo. Então o ideal é não chegar nesse ponto, é beber água antes da sede apertar. De manhã, quando acorda, o corpo passou a noite inteira sem água. O sangue está mais grosso, mais concentrado. Beber água logo cedo ajuda a diluir, a movimentar. Não precisa ser água morna, não precisa ser água com limão, não precisa ser nada especial. Água normal já resolve. Agora, se você gosta de água com limão, pode beber. Algumas pessoas dizem que limão alcaliniza o sangue, que limpa o fígado, que desintoxica. Isso não é verdade. O pH do sangue é rigorosamente controlado pelo corpo. Limão não muda isso. E fígado não precisa de limpeza, ele já faz isso sozinho. Mas água com limão pode ser uma forma de você beber mais água se gosta do sabor. Só tome cuidado se você tem gastrite ou refluxo, porque o ácido pode irritar. E não exagere, porque o ácido do limão, ao longo do tempo, pode desgastar o esmalte dos dentes. Sobre quantidade. Tem essa história de que precisa beber 2 litros, 3 litros por dia. Isso é uma estimativa geral, não é regra fixa para todo mundo. Tem gente que precisa de mais, tem gente que precisa de menos. Depende do tamanho do corpo, do clima, do quanto você sua, do quanto você se movimenta. Um jeito simples de saber se você está bebendo água suficiente é olhar a urina. Se está muito amarela, forte, com cheiro,
falta água. Se está clarinha, é sinal de que está hidratado. Agora, se você está urinando muito e a urina está clara, mas também está com sede excessiva e perdendo peso sem querer, aí pode ser sinal de que o açúcar está alto. Nesse caso, não é só beber mais água, é procurar um médico e medir a glicemia. E sobre beber, devagar ou rápido, não tem regra científica dizendo que beber rápido não hidrata. Você hidrata sim, o corpo regula isso. Mas é verdade que beber muito rápido pode dar desconforto, pode dar náusea, pode pesar no estômago. Então, se beber devagar te faz sentir melhor, beba devagar. Mas não é porque senão a água não absorve. É só questão de conforto. Tem gente que só lembra de beber água quando come. Fora da refeição, esquece. Isso é um problema. A água tem que ser constante ao longo do dia, não precisa ficar neurótico, não precisa carregar garrafa pendurada no braço, mas tem que lembrar de beber a cada 2, 3 horas, principalmente no meio da manhã, no meio da tarde, nesses horários que o corpo está trabalhando, queimando energia. E aqui entra um ponto importante. Às vezes, a gente confunde sede com fome. O corpo pede água, mas a gente acha que é fome e come. Principalmente no meio da tarde, quando bate aquela vontade de comer doce, de comer pão, de beliscar alguma coisa. Muitas vezes, se você beber um copo de água e esperar uns minutos, a vontade diminui, porque era sede, não fome. Agora, sobre refrigerante e suco. Refrigerante no dia a dia é melhor evitar. Tem açúcar demais, tem química, não hidrata de verdade. Mas tem uma exceção importante. Se você usa insulina ou algum remédio que pode causar queda de açúcar, hipoglicemia, e o açúcar cair muito, refrigerante comum ou suco pode ser usado para corrigir rápido. Nesse caso, siga a orientação do seu médico. Fora isso, no dia a dia, evite. Suco natural parece saudável, mas tem açúcar concentrado. Quando você espreme 3, 4 laranjas num copo, você está tomando o açúcar de 3, 4 frutas de uma vez, sem a fibra, sem nada que segure a entrada desse açúcar no sangue. Entra rápido demais. Então, se for beber suco, que seja com a polpa, com a fibra e não todo dia. Fruta inteira é sempre melhor. Água de coco é natural, é saudável, mas também tem açúcar. Não é açúcar de cana, é frutose, mas continua sendo açúcar. Então, água de coco não é para beber o dia inteiro como se fosse água normal. É para tomar quando o corpo perde sal, quando sua muito, quando fez esforço. Fora disso, água normal resolve. E sobre qualidade da água, tem gente que fica com medo de água de torneira, dizendo que tem cloro, que tem química, que força o rim. Água tratada é segura na maioria das cidades. O cloro em níveis adequados não prejudica. Agora, se você mora numa região onde a água não é confiável, aí sim use filtro ou ferva conforme a recomendação local. Mas não precisa ter medo de água potável. Filtro de barro já resolve. Água mineral é bom se você tem acesso, mas não precisa gastar fortuna. O importante é beber água limpa, sem gosto estranho, sem cheiro forte. Tem uma coisa que eu preciso falar com cuidado, porque vejo muita gente fazendo errado: usar plantas e chás para controlar o açúcar. Tem gente que toma chá de folha de insulina, canela em cápsula, pata de vaca, jambolão, essas coisas todas. Algumas dessas plantas até têm algum efeito sobre o açúcar, é verdade. Mas o problema é que elas podem interagir com os remédios que você já toma. Podem causar queda de açúcar perigosa, podem sobrecarregar o fígado, podem dar reação. Então não use planta ou suplemento para tratar glicose sem orientação médica. Não é porque é natural que é inofensivo. Muita gente já teve hipoglicemia séria por causa disso, já teve que ir para o hospital. E tem gente que acha que está controlando o açúcar com chá, diminui o remédio por conta própria e aí piora tudo. Se você quer usar alguma planta, conversa com o médico que te acompanha. Não faça por conta. Agora, voltando para a rotina de beber água. O maior erro que a gente comete é passar o dia inteiro sem beber direito e só lembrar quando a sede aperta. Aí vai lá e toma 2, 3 copos de uma vez, achando que resolveu, mas não resolveu. O corpo não funciona assim. Ele precisa de água constante, não de enchente de vez em quando. Então, o ideal é distribuir ao longo do dia. De manhã, ao acordar. No meio da manhã. No almoço, se você quiser, pode beber. No meio da tarde. No jantar. E antes de dormir, se você não tem problema com acordar à noite para urinar. Falando nisso, tem um cuidado importante aqui. Tem gente mais velha ou gente que já levanta muito à noite para urinar, que se beber muita água antes de dormir, vai acordar várias vezes. E acordar muito à noite para ir no banheiro aumenta o risco de queda, principalmente em idoso. Queda em idoso pode ser grave, pode causar fratura, pode complicar muito.
Então, se você já acorda muito à noite para urinar, ou se tem risco de cair, por tontura, por pressão baixa, por qualquer motivo, não force água antes de dormir. Beba ao longo do dia e diminua à noite. E tem outro ponto. Se você tem problema no coração, se tem insuficiência cardíaca ou se tem problema sério no rim, pode ser que o médico tenha orientado você a controlar a quantidade de líquido. Nesses casos, não aumente a água por conta própria. Siga a orientação que você recebeu. Mas para a maioria das pessoas que não têm essas condições, hidratar melhor ajuda. Mas se você tem restrição de líquidos por coração ou rim, siga a orientação do seu médico. E se a sede é exagerada com urina demais ou perda de peso, meça a glicose. Principalmente para quem tem diabetes ou resistência à insulina. Porque o rim precisa de água para fazer o trabalho dele. Quando o açúcar está alto, o rim tenta jogar o excesso para fora pela urina. A água ajuda o rim a trabalhar melhor, mas não substitui alimentação e tratamento quando necessário. Mas se você está desidratado, o rim não consegue trabalhar direito. O açúcar fica acumulado e o problema piora. Então, hidratação adequada ajuda o rim a funcionar, ajuda o açúcar a circular melhor, ajuda o corpo inteiro a trabalhar de forma mais eficiente. E não é só o açúcar. Desidratação também piora a pressão, piora a constipação, intestino preso, aumenta o risco de infecção urinária, aumenta o risco de tontura e confusão mental, principalmente em pessoa mais velha. Então, beber água não é luxo, é necessidade básica. E aqui entra o hábito que eu falei no começo, o erro que quase todo mundo comete. Sabe qual é? Esperar a sede apertar para beber. A sede é um sinal tardio. Quando você sente sede, o corpo já está em falta de água, já está trabalhando em desvantagem. O ideal é beber antes da sede vir, é criar uma rotina, um hábito de beber água em horários ao longo do dia. Pode ser ao acordar, pode ser depois do café, pode ser no meio da manhã, quando você levanta para fazer alguma coisa. Pode ser antes do almoço, no meio da tarde, antes do jantar. Não precisa ser exato, não precisa ser certinho, mas precisa ser constante. Tem gente que coloca alarme no celular para lembrar, tem gente que deixa a garrafa de água sempre visível em cima da mesa, tem gente que associa, toda vez que for ao banheiro, bebe um copo de água depois, cada um acha o jeito que funciona. O importante é não deixar o corpo entrar em falta. E sobre estresse, gente que vive correndo, que não para, que está sempre tensa, tende a esquecer de beber água. E o estresse em si já desidrata, porque o corpo queima energia mais rápido. Então, se você vive estressado, ansioso, correndo, preste ainda mais atenção na água, porque o corpo está precisando dela para lidar com tudo isso. Agora, a melhor dica, que eu disse que ia deixar para o final. A melhor coisa que você pode fazer se quer ajudar o corpo a lidar melhor com o açúcar no sangue, é criar uma rotina de hidratação que começa de manhã e vai até a noite. Acordou? Bebe um copo de água. Meio da manhã? Bebe outro. Antes do almoço? Mais um. Meio da tarde, quando bate aquela vontade de comer besteira? Bebe água primeiro, espera uns minutos, vê se a vontade passa. Antes do jantar, mais um copo. E se você não tem problema com acordar à noite, pode deixar um copo de água do lado da cama. Se acordar com sede de madrugada, bebe alguns goles e volta a dormir. De manhã, antes de levantar, bebe o que sobrou. Mas atenção, se você já acorda muito à noite para urinar, se tem risco de queda, se tem restrição de líquido por problema no coração ou no rim, não faça isso sem conversar com seu médico antes. Segurança primeiro. Para a maioria das pessoas isso ajuda. O corpo trabalha melhor quando tem água disponível. O rim filtra melhor, o fígado processa melhor, o açúcar circula melhor. E você acorda mais disposto, com menos peso no corpo. Parece simples demais, mas é. Às vezes a solução está nas coisas mais básicas e a gente fica procurando complicação. Beber água direito não vai curar diabetes sozinho. Não vai substituir remédio, não vai substituir alimentação adequada, não vai substituir movimento, mas vai ajudar muito. Vai facilitar o trabalho do corpo, vai diminuir a sobrecarga, vai melhorar tudo um pouco. E não precisa de esforço sobre-humano, só precisa de atenção, de constância, de criar um hábito. Tem dia que você vai esquecer, tem dia que vai beber pouco. Não tem problema, não precisa ser perfeito, só precisa ser melhor do que era antes. E com o tempo, o corpo acostuma. Você começa a sentir, quando está precisando de água, começa a pedir naturalmente. Fica mais fácil. O importante é começar, é prestar atenção, é parar de ignorar o corpo.
Porque o corpo fala, ele dá sinais: sede, boca seca, urina escura, cansaço, tontura, intestino preso. Tudo isso pode ser sinal de falta de água. E quando você está lidando com açúcar alto, com diabetes, com resistência à insulina, esses sinais ficam ainda mais importantes, porque a desidratação piora tudo. Então cuide disso. Beba água. Não precisa de regra complicada, não precisa de água especial, não precisa de temperatura certa. Bebe a água que você tem na temperatura que não te incomoda e ao longo do dia, sem deixar faltar. E junto com isso, cuida do resto. Come comida de verdade, diminui açúcar e farinha refinada, se movimenta, dorme bem, controla o estresse, porque o corpo é um sistema. Não adianta arrumar uma parte e deixar o resto bagunçado. Mas a água é um bom começo. É simples, é barato, está disponível e faz diferença. Bom, é isso que eu tinha para falar. Espero que ajude.